Estamos no dia 3 de novembro de 1847. Viena está em silêncio tenso. Numa sala da Hofburg, o ministro das Relações Exteriores da Áustria, príncipe Metternich, observa um mapa dos Alpes. Seus dedos percorrem os cantões de Lucerna, Uri e Schwyz, profundamente católicos, conservadores, politicamente próximos de Viena. Enquanto na Suíça ocorre guerra civil entre irmãos, aqui debate-se um plano que hoje parece totalmente absurdo. Pois a Áustria considerou seriamente invadir a Suíça e, a longo prazo, colocar grandes partes dela sob controle austríaco. Mas esse evento não foi um caso isolado. Já décadas antes, Viena havia tentado várias vezes colocar a República Alpina sob sua influência. Às vezes de forma diplomática, com pressão militar ou por redes católicas. E algumas vezes até opções militares foram consideradas, nas quais as tropas austríacas teriam invadido profundamente a Suíça, em certos momentos do século XIX. No século XIX, parecia que o Império dos Habsburgos poderia dominar a Suíça. A Suíça sempre navegou entre grandes potências para manter sua independência. Por isso, é hora de analisarmos esse tema com mais atenção. Por que a Áustria quis anexar a Suíça várias vezes? Quais eram exatamente os planos e estratégias para isso? Como a Suíça conseguiu se impor várias vezes contra o aparente poderio dos Habsburgos? Como seria a história se os antigos confederados tivessem sido engolidos naquela época? Vamos analisar essas perguntas no vídeo de hoje. Aproveitem! Primeiro, vamos analisar a situação no século XVIII e início do XIX. Naquela época, a Suíça não era o Estado federal estável de hoje. Em vez disso, ela era composta por uma associação frouxa de cantões, com sistemas políticos totalmente diferentes, pertencimentos religiosos distintos e interesses econômicos variados. Alguns eram católicos e conservadores, outros reformados e liberais. Nessas mesmas linhas também surgiram as tensões geopolíticas da época. A Áustria era então um dos estados mais poderosos da Europa. O Império dos Habsburgos controlava grande parte da Europa Central, atuando como protetor do catolicismo e contrapeso às ideias revolucionárias e liberais. A Suíça era importante para Viena por diversos motivos. Ela estava no centro dos Alpes, região estratégica e religiosamente dividida, o que a Áustria queria explorar politicamente, além de ser área-chave entre França, Itália e o mundo de língua alemã. Além disso, as outras grandes potências, ou seja, França e Prússia, e mais tarde também Napoleão, também tentaram ganhar influência na Suíça. Para a Áustria, a antiga Confederação Suíça era um tabuleiro geopolítico. Controlar essa área significava dominar acessos ao sul da Alemanha, norte da Itália e região do Ródano. Ao mesmo tempo, Viena queria evitar que a Suíça se tornasse liberal ou revolucionária, pois essas ideias poderiam se espalhar para os territórios dos Habsburgo. Por isso, Viena tentou várias vezes remodelar, direcionar ou controlar totalmente a antiga Confederação Suíça. Viena sempre considerou os conservadores dos cantões suíços como aliados importantes para isso, especialmente Uri, Schwyz, Unterwalden ou Lucerna. Através de redes eclesiásticas, domínios religiosos e contatos diplomáticos, buscava-se estabilizar politicamente essas regiões e ligá-las à monarquia dos Habsburgo. Em contrapartida, a Áustria via os cantões reformados como Zurique, Berna ou Basileia como inimigos. Eram mais dinâmicos economicamente, politicamente abertos e receptivos a ideias liberais e iluministas, que Viena considerava ameaça ao sistema monárquico. O objetivo era criar áreas de influência para Viena usar no momento certo. E exatamente esse momento oportuno chegou finalmente no ano de 1798, quando Napoleão invadiu a Suíça. A antiga Confederação Suíça foi completamente destruída pelos franceses e substituída pela República Helvética, um estado centralizado e unitário, seguindo o modelo francês. Para a Áustria, isso parecia um grande revés, já que a França, principal rival de Viena, passou a controlar a vasta região alpina suíça. Porém, essa situação não duraria muito. A República Helvética era profundamente impopular na própria Suíça, centralista demais, radical demais e dependente demais de Paris. Revoltas armadas, crises econômicas e constantes conflitos internos tornaram o novo Estado extremamente frágil. Quanto mais o controle francês enfraquecia, mais o Império dos Habsburgo via uma oportunidade. Quando o poder de Napoleão enfraqueceu no início do século XIX, uma oportunidade surgiu para Viena. Após o colapso da República Helvética, a Áustria queria influenciar e, de preferência, participar da reorganização política da Suíça. Viena atuava nos bastidores em um sistema de alianças liderado pelos Habsburgos, ao qual todos os cantões conservadores e católicos deveriam aderir. Em alguns projetos diplomáticos, chegam até a surgir ideias de anexar certos cantões diretamente à Áustria, para controlar permanentemente a região alpina.
E o plano funcionou surpreendentemente bem no início. Os conflitos internos na Suíça facilitaram para Viena se apresentar como estabilizadora. A Áustria, portanto, encheu a Suíça nessa época de presentes políticos, ou seja, principalmente concessões, alianças e promessas de expandir sua influência. Na maioria das vezes, eram presentes sem valor ou substância. Para evitar isso no Natal, deem algo com real valor, de preferência da Holzkern. Holzkern cria joias e relógios exclusivos com materiais naturais como madeira e pedra inspirados na natureza. Perfeito para registrar um momento que realmente importa, seja para vocês mesmos ou como presente para alguém especial. O diferencial é que todos os produtos da Holzkern são únicos por usarem materiais naturais. Além disso, eles são produzidos em pequenas quantidades, o que garante que cada produto atenda a um alto padrão de qualidade e seja muito durável. E toda a madeira, é claro, também é certificada pelo FSC. Na Holzkern, todos encontram o acessório ideal para contar sua história, seja elegante, minimalista ou chamativo. Porque além dos relógios super estilosos, também existem pulseiras, colares, anéis e bolsas, todos bem individuais, únicos e com 2 anos de garantia. E o melhor, pelo meu link e com meu código de desconto HOLSCAMEL, vocês ainda ganham mais 15 de desconto extra. E todos os pedidos feitos até 21 de dezembro têm entrega garantida antes do Natal. Visite agora a Holzkern e garanta sua peça exclusiva da natureza para você ou para presentear. Agora, voltamos ao vídeo. A França estava enfraquecida militarmente e a Prússia não tinha papel decisivo nos Alpes nesse período. Pela primeira vez em séculos, parecia possível que a Áustria pudesse desempenhar um papel decisivo na reorganização da Suíça, talvez até mesmo o papel dominante. Outras guerras de coalizão contra a França causaram grandes perdas e enfraqueceram muito a Áustria, obrigando-a a adiar seus planos. E então veio o Congresso de Viena de 1815. Apesar de Viena não impor controle direto, sua influência política era perceptível. A Suíça adotou uma nova ordem federal, mantida intencionalmente flexível. Um controle forte, um governo central forte, como existia durante a República Helvética, não deveria mais existir, o que criou uma linha divisória ainda mais forte entre os cantões liberais e conservadores, que em breve faria transbordar o barril. A Áustria começou, portanto, imediatamente a restabelecer relações diplomáticas estreitas com aqueles cantões que eram considerados especialmente confiáveis. Esses cantões conservadores agora se sentiam mais pressionados. As regiões liberais da Suíça ganhavam cada vez mais peso econômico e político, exigiam reformas, instituições mais fortes e uma constituição moderna. Contudo, os conservadores viam nisso ameaça à sua autonomia, ordem tradicional e forte vínculo com a Igreja Católica. E quanto mais os lados se radicalizavam, mais a Áustria se apresentava como seu protetor informal. Em 1845, eles finalmente fundaram a Sonderbund, uma aliança de defesa abertamente voltada contra os cantões liberais. Para Viena, é claro, um presente estratégico. Nos bastidores, a Áustria prometia apoio, sinalizava disposição para ajudar e até mesmo cogitava cenários em que tropas do Império dos Habsburgos correriam em auxílio dos cantões católicos. E esses planos eram muito mais do que apenas teóricos. Quando o conflito escalou em 1847 e a Guerra do Sonderbund estourou, uma invasão austríaca era realista e estava concretamente preparada. A monarquia dos Habsburgo planejou logística e rotas militares pelo Tirol para avançar profundamente pela Suíça Central. Os cantões conservadores esperavam que as tropas austríacas aparecessem a qualquer momento, mas a guerra aconteceu de forma diferente do que se esperava. Pois os cantões liberais tinham uma superioridade tão esmagadora que a guerra, no total, durou apenas 26 dias. Terminou com vitória rápida dos liberais, antes que a Áustria sequer pudesse se mobilizar e intervir. Para Viena, foi mais um duro revés e agora perdeu definitivamente o controle. Pois a vitória do campo liberal levou, em 1848, diretamente à adoção de uma nova Constituição Federal Suíça. As elites conservadoras perderam poder, as estruturas federais se unificaram e o país se desenvolveu rapidamente. A Suíça transformou-se em exemplo de organização estatal moderna, distante dos conceitos restauradores da Áustria. Esse foi o momento em que a Suíça adotou sua postura neutra, amplamente aceita pelos estados vizinhos. O Império dos Habsburgos passou a focar em outras regiões, especialmente na Itália, onde o movimento de independência crescia, nas tensões na Hungria e na anexação da Bósnia. Mas a ideia nunca sumiu totalmente. Nos bastidores de Viena circulavam até o século XX propostas de aproximar regiões fronteiriças suíças, como o Ticino e partes dos Grisões, da Áustria seguiram circulando até o século XX em Viena. Só depois da queda da monarquia dos Habsburgo, em 1918, isso mudou definitivamente.
Com a perda de grandes territórios, o fim da monarquia e a completa reorganização da Europa Central, a jovem República da Áustria reconheceu sem reservas a neutralidade e a integridade territorial da Suíça. Resta a pergunta: o que teria ocorrido se a Áustria tivesse mobilizado mais rápido e anexado os cantões suíços católicos? Contra o poder dos Habsburgo, os liberais dificilmente teriam chance e a Suíça seria dividida. Viena ganharia uma posição geoestratégica muito forte. Controle das passagens alpinas centrais como o Gotardo, acesso direto ao Piemonte e à Lombardia, e barreira permanente contra a França. O Estado Federal Suíço moderno provavelmente não teria surgido assim. A estabilidade política, o crescimento econômico e a ascensão a um dos países mais ricos do mundo provavelmente teriam sido muito adiados ou talvez nem acontecido. Para a Áustria, por outro lado, esse passo teria sido uma faca de dois gumes. A Áustria ganharia muita influência rapidamente, mas pagaria um preço alto por isso. Novas nacionalidades dentro do império, mais custos administrativos, talvez revoltas em territórios anexados e um império ainda mais sobrecarregado. E as outras grandes potências europeias provavelmente também não teriam ficado de braços cruzados. A França jamais teria aceitado uma dominação austríaca na região dos Alpes. A Prússia teria usado a mudança no equilíbrio de poder para ampliar sua influência na Alemanha. O movimento de independência italiano teria enfrentado uma Áustria mais forte como adversário maior, e os conflitos na Itália provavelmente teriam escalado mais cedo e de forma ainda mais sangrenta. Assim, provavelmente uma grande guerra teria ocorrido antes. Se quiserem, posso fazer um vídeo detalhado sobre isso. Resumindo, uma anexação austríaca mudaria completamente o rumo da Europa. A Suíça talvez não se tornasse o centro financeiro neutro e estável que é hoje, e a Áustria poderia ter se sobrecarregado ainda mais rápido. O que acham? O que vocês acham que teria acontecido se a Áustria realmente tivesse anexado a Suíça? Escrevam aí nos comentários. Confiram a Halls Holzkern, garantam sua peça única e aproveitem 15% de desconto por tempo limitado. Se você também quer saber o que teria ocorrido se Baviera e Áustria se unissem, recomendo muito este vídeo. Divirtam-se e até a próxima. Tchau!